21º domingo do tempo comum. Tu és Pedro, Cristo e a Igreja. No livro de Isaías, capítulo 22, ele assim recebe as chaves do palácio real e se torna ministro da casa real. Ele é a figura de Pedro, a quem Jesus confiará o governo do povo de Deus do Evangelho de hoje. Carta aos Romanos, capítulo 11, é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus que realiza o seu projeto de salvação da humanidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus entrega as chaves a Pedro. Da adesão ao Messias, Filho de Deus, nasce a Igreja, comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de Pedro. No texto, há duas partes. Quem é Jesus Cristo? E o que é a Igreja? Jesus pergunta aos discípulos o que se diz dele. Dizem que é um homem extraordinário, bom e justo. E os discípulos? O que pensam? Pedro afirma muito mais, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Com esta confissão de fé, Jesus declara que a fé expressa por Pedro é o fundamento em que Jesus quis fundar a sua igreja. A igreja, pois, é a comunidade de discípulos que tem Jesus como Messias e Filho de Deus. A igreja existe para testemunhar sua fé em Cristo e levar a todos a sua salvação. Este é o poder das chaves confiado a Pedro e à comunidade. É a missão de manter a unidade da fé em Cristo. Ser igreja hoje significa testemunhar. Quem é Cristo para quem abandona a prática cristã? Quem é Cristo para as confissões religiosas que se dividem em seu nome? Quem é Cristo para os jovens nesta sociedade complexa, plural e sem referenciais? Quem é Cristo para os pobres, diante de tantas promessas frustradas? Quem é Cristo para os que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna? Quem é Cristo para nós, que usamos sua imagem sem buscar o sentido de sua presença e ação? Quem é Cristo, cantado em festas, festivais, mas só lembrado nas horas difíceis, de apuro? Em tudo isso, vemos como ninguém o esquece e todos buscam em Cristo um sentido para as suas vidas. E nós? Cabe a cada um responder: quem é Jesus Cristo para mim? Não vale uma resposta decorada ou estudada do catecismo, da teologia. A resposta só vale se sai do coração, como sinal de fé vivida e testemunhada. Só assim eu mostro quem é Cristo em minha vida. Cristo não é um personagem morto do passado. Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós, em nós. Onde está Cristo? O documento de Aparecida, número 6, nos lembra que os 5 lugares de encontro com Cristo são: primeiro, a fé recebida e vivida na igreja; segundo, a Sagrada Escritura; terceiro, a Sagrada Liturgia, em especial a Eucaristia Dominical; quarto, o sacramento da reconciliação, confissão; quinto, a oração pessoal e comunitária; sexto, a comunidade viva de fé e amor, do amor fraterno; sétimo, os pobres, aflitos e enfermos. E Cristo nos fala hoje no Evangelho que devemos conhecer, viver e anunciar. A felicidade de amar e servir, Cristo está presente em casa de um dos seus e se encarna em cada rosto da pessoa humana que você encontra em seu caminho. Neste mês vocacional, já lembramos o dia do Padre, dos pais, da vida consagrada. Hoje, lembramos a vocação do leigo na igreja e na sociedade.
o seu dia especial é o último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Rezemos hoje pelos nossos leigos, para que sejam sal da terra e luz do mundo com a sua vida cristã, no meio do mundo, na família, no trabalho, etc. Mas a nossa vocação cristã primeiro é a santidade. Somente respondendo a este chamado primeiro da santidade é que se torna possível viver autenticamente a nossa vocação pessoal. Que Deus abençoe os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.